Tudo bem com você? Estou morrendo de saudade de todos vocês. E aí, estão se cuidando direitinho, lavando as mãos, se higienizando, se protegendo, ficando em casa? Espero que sim. Vamos nos proteger para que em breve nós possamos nos reencontrar e dar aquele abraço apertado, não é? Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre o que é um texto narrativo e os tipos de narrador dentro de uma história. Você sabe o que é um texto narrativo? Pois bem, texto narrativo é um texto em que o narrador relata uma sequência de acontecimentos vividos pelo personagem em determinado espaço, em determinado lugar, né, em determinado tempo. Ele apresenta 3 partes: o início, o meio e o fim, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Lembram desses passos? A introdução. Quem são os personagens dessa história? Aonde acontece essa história? Quando acontece essa história? Desenvolvimento são as ações dos personagens. O que vai acontecer, o que vai acontecer dentro dessa história. E o final, né? Qual é o destino de cada personagem? O que vai acontecer? Será que vai ser um final triste, um final feliz? O que é que vai acontecer? Né? Então, os elementos básicos de uma narração são personagens, espaço e ações, certo? Lá no caderno de atividade de vocês, tem um texto, um conto adaptado da Chapeuzinho Vermelho. Eu vou contar ele para vocês e quero que vocês prestem bem atenção. Lá, ele está escrito em 3 cores, que é o narrador, os personagens e as rúbricas. O que são rúbricas? Lembrando, são as anotações que indicam os movimentos dos personagens. Isso é sempre numa peça teatral, né? Lembram? Então eu vou contar. Acompanhem comigo a história. Chapeuzinho Vermelho. Narrador. A menina Chapeuzinho Vermelho tinha esse nome porque sempre usava uma capa vermelha. Um dia sua mãe disse a ela: o palco com uma mesa e sobre ela uma vela, entra Chapeuzinho Vermelho e imediatamente por outro lado a mãe. Isso é o que está acontecendo agora no momento. Mãe, Chapeuzinho Vermelho, pegue esse cesto com pão de ló e uma garrafa de mel e leve para sua avó que está doente. Chapeuzinho Vermelho pega a cesta. Mãe, não fique brincando no caminho, você tem que atravessar a floresta, é muito perigoso. A mãe sai do palco, trocam seus elementos do cenário por árvores. Narrador. Chapeuzinho Vermelho, com a cesta no braço, seguia seu caminho até a casa da vovó. Tinha que passar pela floresta, mas ela não teve medo, porque sempre encontrou amigos, pássaros, um coelho, um esquilo, e escolhia flores para fazer um lindo buquê. Chapeuzinho carrega um buquê na mão. Depois, pouco a pouco, o lobo entra. O que está acontecendo? Lembra? Narrador. De repente, Chapeuzinho viu à sua frente um enorme lobo que perguntou a ela: Lobo, aonde você está indo, Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho. Estou indo para a casa da vovó levando um pão de ló e mel. O lobo. Você pode pegar essa estrada e eu vou pegar a outra. Vamos ver quem chega antes? Narrador. O lobo olhou de um lado para o outro e saiu de fininho para a casa da vovó de Chapeuzinho. Chapeuzinho Vermelho anda em silêncio, se divertindo colhendo flores. Chapeuzinho. A vovó ficará muito feliz com este buquê de flores tão lindas. Muda a decoração. Uma porta de papelão indica a casa da vovó. As árvores de Chapeuzinho Vermelho desaparecem. Tudo o que está acontecendo ali durante a história. Narrador. Enquanto isso, o lobo chegou à casa da vovó e bateu na porta. E ela abriu, pensando que era Chapeuzinho Vermelho. O lobo comeu a vovó em uma mordida. O lobo se lança sobre a vovó com um grunhido e a avó dá um grito. Tira-se a porta e coloca-se uma cama com o lobo barrigudo deitado. Imagine, hein? Narrador. Depois de um tempo, Chapeuzinho Vermelho chegou à casa da vovó muito feliz. Ela se aproximou da cama e viu que sua avó estava muito mudada. Chapeuzinho. Vovó, que olhos grandes você tem. Lobo. Eles são para olhar melhor para você. Chapeuzinho. Vovó, que orelhas grandes você tem. Elas são para ouvi-la melhor. Chapeuzinho. Vovó, que dentes grandes você tem. Eles são para comê-la melhor, disse o lobo. Narrador. Dizendo isso, o lobo mal lançou-se para pegar a Chapeuzinho Vermelho, assim como ele fez com a avó. Os dois gritam. Chapeuzinho sai de cena e o lobo vai para a casa da vovó. Ele adormece e começa a roncar. Narrador. Enquanto isso, um caçador tinha visto o lobo entrar na casa da avó
e, desconfiado, quis ver se algo acontecia. O caçador, com uma espingarda, entra em cena e encontra o lobo, em vez da avó dormindo e roncando. O caçador abre a barriga do lobo, vovó sai do lobo bem viva, Chapeuzinho Vermelho e a avó entram em cena, dar a sensação de que a vovó saiu da barriga do lobo. Tudo o que está acontecendo. Narrador. O caçador encheu a barriga de pedras e fechou de novo. Quando o lobo acordou, ele estava com tanta sede que correu para o rio para beber água. Como as pedras pesavam muito, ele caiu e se afogou. Enquanto isso, o lobo se levanta balançando como se estivesse rolando e vai deixando a cena. Narrador. Chapeuzinho Vermelho, a avó e o caçador dançaram contentes porque eles se livraram do lobo. Ai, 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 esse lobo, hein? E assim termina-se o conto. Então, o que é que você acha dessa história? Será? Que tipo de narrador tem essa história? Será que são só os personagens ali falando? Ou será que tem alguém contando a história? Ah, então ao lermos uma história, sempre tem que ter um narrador, alguém que fala. Você sabe quem é essa pessoa? É ele mesmo, o narrador. Ele tem a função de nos relatar, né, sobre os fatos que pertencem a essa história. Você sabia que ele pode ser um dos personagens também? Ou não sabia? Ele pode... O que você acha? O narrador ali do texto do conto da Chapeuzinho Vermelho, será que ele era narrador? Narrador, observador ou um narrador personagem? O que você acha? Diz aí pra mim. Será que ele era um narrador personagem? Sabe o que é um narrador personagem? Aquele que narra e participa da história. Será que o nosso narrador era esse? Ou será que era um narrador observador? Aquele que narra os acontecimentos da história. Observa e narra. Acertou se você disse que o nosso narrador do conto ali é um narrador observador. É isso mesmo. E esse narrador observador, esse narrador, na verdade, né? Esses tipos de narrador, esse procedimento feito pelo narrador, ele tem um nome específico, que se chama discurso. Tá? E esse discurso ele recebe 3 classificações. O discurso indireto, você sabe o que é? É aquele no qual o narrador reproduz as falas usando a sua própria voz. Né? É aquele que eles colocam no lugar dos personagens. Tá? Temos o discurso direto, que é aquele que o narrador reproduz as falas dos personagens de uma maneira fiel. Tá? Ele reproduz as falas como elas realmente acontecem. E temos, eu acho que esse você não conhecia, o discurso indireto livre. O que quer dizer? É quando ocorre uma união entre as falas do personagem quanto as falas do narrador. Se chama discurso indireto livre. Tá? Então, para recordar um pouquinho, lá no caderno de atividades de vocês, se vocês forem ver, tá? Lá na página 5, vocês podem relembrar a história. Tem a história lá e você pode relembrar um pouquinho da história, tá? Então, vamos lá. Relembrando, texto narrativo é o texto em que o narrador relata uma sequência de acontecimentos. Os elementos básicos da narração: personagem, espaço e ações. Certo? Então, e os discursos? Discurso indireto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. E temos também o narrador, os tipos de narrador. Narrador personagem e o narrador observador. Certo? Então, eu aguardem aí que eu vou postar atividades referentes a esse assunto lá no portal, lá no fórum, na produção acadêmica. Eu vou estar postando lá. Deem uma olhadinha lá, porque tem muitas atividades, tá? Para vocês realizarem. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem lá no fórum, escrevam para mim que eu vou estar sempre dando uma olhadinha para que eu possa responder e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, certo? Um abraço apertado e até breve.